sapo que chama chuva e que diz que foi, não foi. A mulher que pega foice tem o traje de viúva. Raposa que come uva tem o dente degotado. Homem que faz machado já pode chamar ferreiro. Nego do beiço coveiro tem o pé aparentado. Rádio Web EO. Aqui se faz, aqui se paga. Trabalhei lá nessa época. Trabalhar onde? Na Módula. Não, mas onde é que trabalhava? Em Porto Alegre? Ele pagava quando eu fui morar com a Rosane ali no Daro Berlim, que eles locaram o apartamento para mim. Seu Rolf Poganski. Está no ar já, tudo isso. Ele fica só sacudindo a cabecinha. Tá falando confidências, né? Confidências da vida íntima de Marino Bueira, antes dele virar o mestre. Mestre, como é que é em espanhol? Não, tu sabe que tem o... Como é que os caras falam no hotel? Lá já te digo. Eu quero registrar antes aqui o seguinte. Nós teríamos a presença hoje, novamente, do professor Joaquim. Qual é o Joaquim? O Joaquim, que tomou uma surra de nós dois no programa passado. Mas ele vai voltar aí? Não, ele queria voltar hoje. Não deixasse, evidentemente. Não, ele me ligou agora. Como ele é professor, ou é professor aposentado, coisa do gênero, ele está lá na greve dos professores. Na greve dos professores, ligou para cá, dizendo que não ia poder participar. Né? Ainda bem, né? Mas não, porque ele disse que ele queria uma revanche, porque ele saiu muito acabrunhado daqui. Como é que é? Acabrunhado. Acabrunhado? Não é acrabunhado, não. Não, acabrunhado. Essas palavras com E ficam complicadas, né? Depois de certa idade, que nem né? Próprio. Eu não consigo dizer o sempre de próprio. E como é que é a mulher? É o quê? Empoderada. Empoderada. É difícil. Mas a gente fica atrapalhado porque nenhuma dessas palavras são do português, né? Não. As pessoas ficam inventando que nem assim, compliance. Compliance. Eu não sei o que é compliance. Eu acho que é confiança, eu acho. A ABAP está procurando empresas... O João Sati deve saber, tem uma agência chamada Competence. Então ele tem competência para saber. Mas não é o João Sati, vê que a própria entidade, a Associação Brasileira de Agências de Propaganda, fala inglês. Põe um anúncio. Ainda tu viu que anúncio tolo? Não, são muito tolos. Né? Tu não viu o anúncio ainda botaram... Não vi, mas eu concordo inteiramente contigo. Estou sendo injusto, não foi a ABAP. O SEMP fez um acróstico, a coisa mais antiga que existe. Acróstico? Fez um acróstico com as palavras sempre para dizer que eles estavam querendo fazer ligações com empresas... Sempre tem que começar assim, com tudo... Era com não sei o quê, e aí eles botaram um deles e botaram compliência ali. Compliência antes de mais nada, um troço assim. Um anúncio ridículo. Pá, cara, tu leu no jornal hoje, naquele jornal, aquele teu amigo lá, que é o nome de uma agência de propaganda aí, como é que é o nome dele? Fedrizi, não. Fedrizi não é mais Não, Fedrizi não. Fábio Bernardi? Fábio Bernardes, defendendo aquele negócio defendendo as linhas bolsonarianas e do Moro aí, de que tem que mandar prender e matar todo mundo, né, tia? Porque o Marco Aurélio, lá no Supremo, mandou soltar um cara que seria um assassino e tal, porque o cara não foi julgado em todas as instâncias. Esses caras usam as páginas deles naquele jornal para vender o fascismo lulante, né? Esse cara é publicitário e tal, publicitário, marqueteiro, passa as chinelas, né? Vai falar sobre política, né? Só porque é filho de um político, né? Se fosse, digamos, alguém com a nossa estirpe... Esse cara tem compliance. Alguém com a nossa estirpe, né? Nossa estirpe. Nós somos uns caras estirpados. Que nós dois... Nós somos estirpados. Não, que nós dois conquistamos o nosso lugar no panteão da propaganda gaúcha, né? Tu estava querendo falar tu, eu acho que já retirou a tua cadeira lá tirei no panteão. Já tirei, não tem mais túmulo lá. Pegou teu boné lá no panteão e saiu fora. Mas eu vou insistir, eu vou ficar mais um tempo lá no panteão. Panteão. Quem é que está contigo, né? Eu estou me decepcionando um pouco pela companhia que tem lá. Juan Sólido. O Juan Sólido está no panteão. Juan Sólido está no panteão. Para vida e obra? Pois é. Como é que o cara chega no panteão? Olha, o Juan Sólido chegou pelo conjunto da obra, dizem eles. É verdade, João Sólido. O Juan Sólido, que ele instituiu o festival. O Ed Gay está lá também? Não. O Ed Gay não. O Ed Gay é da área de criação, né? Não tem compliance? Não, lá no Panteão... Tem compliance? Não, lá no Panteão tem uma outra coisa, curiosa. Normalmente lá não tem pessoas da área de criação. Eu, excepcionalmente, estou lá porque eu fui simultaneamente da criação e dono de agência. Dono de agência. Lá só tem o patrão, lá só lugar de patrão. Mas os mortos e os vivos?
Aí eles inventam... Eles misturam morto e vivo? Misturam. E aí eles põem lá, como justificativo para algumas figuras curiosas, eles põem o conjunto da obra. Aí tu não vai esmiuçar o conjunto da obra. O Rolf Poganski, né? Estaria lá? Não tá. Esse não. Não? Não. Ufa. E aquele outro lá que era... Não, o Seu Mafuz tá. Seu Mafuz, claro. Seu Mafuz é o... É o de mais destaque lá no panteão da... Super panteão, né? Tem um lugar especial. Não, aquele que fez, como é que é? O Homem Fuma Presidente, basta. Lembra desse, não sei? Não, mas isso não é daqui, isso é lá de São Paulo, a gente que fez isso. Não, não era da Merco, não. Era da Merco, era aí de Santa Cruz, aí, o cigarro. Não. Claro, era aí de Santa Cruz, cara. Como tu tá mal informado para publicitário atilado? Tu era um publicitário atilado? Eu sou um publicitário. Eu sou um publicitário atilado, porque eu não encerrei ainda a construção da minha obra. Não, esse era de Santa Cruz aí, né? Era da Companhia de Cigarros. Não, tudo bem, mas a agência não era daqui. A agência era o Mercor do o Homem Fuma Presidente basta. Eu acho que não, eu vou pesquisar. Pede pro... Não, aqui é um programa de futebol e eu não completei. O professor Joaquim gostaria de estar aqui porque ele disse... Perdeu essa, hein? Não. Esse anúncio perdeu. O Beto Soares deve saber, eu acho que ele trabalhava lá. A gente já pede para ele procurar ali. Procurar? Procurar. É que assim, é compliance, competência, a gente vai procurar, né? Próprio... Não, o professor Joaquim... Também, o professor Joaquim não vem, já ficou mais tranquilos. Não vem não, a ameaça continua. É? Ele disse que saiu daqui acabrunhado, porque... Mas eu não sabia quem era o Breno Mello. Sim, assim. Mas ele saiu acabrunhado e ele admite com justificadas razões, porque ele pensou que, quando eu falei para ele, não, o Messi sabe tudo, tem uma boa memória, eu lembro de alguma coisa. Ele achou que vinha aqui e ia cantar de galo. Ia tripudiar em cima de nós. E ele saiu acabrunhado porque ele viu que foi uma derrota legítima. Mas ele teve alguns lancezinhos. No final. Ele lembrava, não lembrou o Vevé. Então ele disse que ele está procurando... Ele sabe tudo é de Rio Grande, parece. Ele é especializado. Ele disse que está procurando se recompor para voltar aqui para um novo desafio. Agora, nós vamos pegar ele no Vevé de novo. No Vevé. E o Toquinho, ele só sabe do Toquinho lá de Rio Grande. Porque ele ficou muito impressionado com a coisa do Breno Mello. Do Breno Mello, né? Com a ignorância dele a respeito do Breno Mello. Sabe, pós-scriptum, né? Pós-scriptum. Que o pessoal anda... Barba, Cabelo e Bigode é um programa da EO apresentado pelo mestre e o pós-scriptum. Scriptum, em latim. O pessoal anda reclamando PS? Não, pós-scriptum. Fica não mais... é PS? Não, PS as pessoas não sabem o que é. Mas é PS, é em tempo. O pessoal anda reclamando que a nossa linguagem está muito defasada, muito antiga, viu? Mas nós somos antigos, né? Pois é, mas, por exemplo, nós nunca falamos em compor, recompor, em atacar a bola. O Feola era adepto do atacante de lado e que tinha que recompor com o lateral. Não, nós temos que ter mais intensidade nos nossos comentários. O pessoal tem falado isso, né? Tem que atacar a bola. Que cada vez que eu escuto uma atualização dos profissionais de mídia esportiva daqui... Mídia esportiva? Eu tenho eu sinto assim um grau grande de satisfação, porque várias coisas que eu já disse ao longo dos últimos 5 anos... Os caras estão repetindo agora? Não, são verdades agora com o fato do Jesus ter dado certo lá no Flamengo, eles estão dizendo... Jesus? O técnico do Flamengo... pensei que ia ser incorporado. Não, o técnico do Flamengo. Eles agora estão dizendo o seguinte, que ele estava elogiando até 30 dias atrás, né? Que era... Eu dizia, isso é uma bobagem. O que é uma bobagem? Que é aquela coisa de jogar com o time reserva, de preservar, e que o Jesus bota o time a jogar. Isso. Mas, cara, é muito simples. Tu tem 22 em tese, pode ter 25 e tal. Tu tem um titular, tu faz ele jogar, são 12 partidas, tu faz ele jogar as 12. Se ele chegar no meio do caminho e se lesionar, põe o reserva. Aí inventaram essa viadagem toda aí de dizer, não, que é assim, que tem que... As energias, que tem que descansar. É que nem o Renato me vem com um papo. O torcedor tem que lembrar que jogador tem família. Mas quem é que não tem família? Não entendi. Por que o cara é pai de família? Eles ficam alegando que o cara tem família, que tem que descansar, que não pode se cansar, que não sei o quê.
umas argumentações. Mas aí, Caio, o Jesus manda todo mundo jogar o tempo inteiro. O tempo inteiro, se machucou, entra o reserva. Mas ele levou um passeio do River, hein? Não, que passeio do River. Pô, só deu River. Durante 89 minutos só deu River. Não tem uma coisa que... Aí o Flamengo fez o primeiro gol, que eu acho que estava de offside. Uma coisa essencial ao futebol que o Jesus devolveu via o Flamengo, que é o seguinte... Tá? Eu, hoje de manhã, inclusive, estava tendo espasmos. Como? Estava mal? Estava sentindo mal? Estava tendo espasmos de prazer ao lembrar. Prazer. Tá? Ele devolveu a alegria de jogar futebol. Não, essa frase não. Tinha alegria de jogar futebol, não. Não, os caras ficam com essas táticas, jogar para o lado, jogar para trás. Mas ele é cheio de tática. Não. É bola para frente? Bago para frente? Claro. Bago para frente. Claro. Troveja na área. Troveja na área, é isso. Tá. Tu viu? Cara, sabe com o que eu estava tendo? Não, mas cá entre nós, o River dá um banho no Flamengo. Não, mas é bago para frente e ganhamos o jogo, pô. Tá certo. O importante é ganhar o jogo. Fiquei tendo espasmos, vendo aquela figura do Gabigol com a camisa assim. Se fuderam! Aí ele mostrou os bagos para a torcida, foi expulso. Levantou a camisa. Mas ele mostrou os bagos para a torcida. Não pode tirar a camisa. Não foi, mas aí ele levou o cartão amarelo. Aí ele foi expulso porque ele mostrou as partes pudentas para a torcida. Não, ele expulsou. Mas apareceu na televisão, os caras mostraram. Você não sabe por que ele foi expulso. É uma ideia, foi por uma razão bem subjacente. Foi porque ele andou para o Witzel lá. Não, isso foi depois que o jogo terminou, cara. Mas não. Mas tu não sabe nada, tu nem viu o jogo. Olha aqui, eu vibrei, me peguei vibrando. Ele ganhou o cartão amarelo, ele tirou a camisa e mostrou a camisa. Aí o jogo estava prosseguindo, o cara lá derrubou o jogador do Flamengo, estava no chão lá, que também recebeu o cartão vermelho ou amarelo, o cara que bateu do River, e ele foi lá na frente do banco do River mostrar as partes pudentas. Mas é aí que está a alegria do futebol, cara. Tu não sabia por que ele foi expulso, se tu acha alegre isso. Eu acho que está fácil. Aí o Witzel viu isso aí e foi lá se ajoelhar nos pés dele. Ajoelhou, queria rezar? Queria rezar, eu acho. Eu acho que ele viu as partes pudentas e disse, eu acho que ele viu e achou interessante. Eu tenho que me ajoelhar. Aquele figura triste. Não, eu acho que é isso. Ele simplificou e devolveu a alegria, claro. O que não acontece com o nosso time, né? Nós temos time, né? Aqui é um programa. Cara, que horror! É um programa. Esse programa dedica-se normalmente às teses do antanho. Do antanho. Mas no domingo foi antanho já. Do passado. Mas o Internacional. É dele que nós estamos falando. Escuta. A moda era treinador emergente. Tá? Aí, botaram o Papito. Papito. É o Papito. Aí a moda agora é que treinador de fora está dando certo. Aí foram lá contratar um argentino. O Inter não tem cérebro, não tem uma cabeça pensante ali, cara. Esse argentino acho uma boa alternativa. Mas não funciona por isso, porque não é uma... Mas o Jesus funcionou no Flamengo, né? Mas ali eles queriam o Jesus. Eles queriam português. O Flamengo queria aquele treinador e não foi porque está na moda. Mas a intenção deu certo já com outros estrangeiros. Tem uma tradição aí de Uruguai e argentino aí. Eu não me lembro de nenhum que tenha dado certo, mas acho que deu alguma vez, né? Eu vou te lembrar. O Diego Ribeiro, como é que era o Diego? O Diego Aguirre. Uma vez eu levei um trabalho para a Rádio Gaúcha de propaganda e o Armindo Antônio Rosolin, que ia resolver, viu o trabalho e disse, não gostei, tá ruim, não gostei. Fez um trabalho publicitário. Ele disse, não gostei. E aí eu estava muito convicto que aquilo era uma coisa boa e comecei a defender. Eu acho que nem era tão bom mesmo depois, eu vendo. Mas, enfim, eu estava convicto e aí defendi. Claro. Aí ele me olhou e aquela peroração toda do post-scriptum, né? Aí ele pegou e disse assim, olha, eu vou te dizer uma coisa, tá? Que é para ti, né? O Armindo Antônio Rosolin. Eu não gostei desse trabalho, tá? Mas é o seguinte, é fundamental para mim na vida que as pessoas tenham convicção. Como tu tem convicção? Como tu está me demonstrando convicção, eu vou botar o trabalho na rua. E botou? Comprou. Ficou uma droga. Ficou médio o trabalho. Não comprometia, mas não era toda aquela... Não era aquela coisa que esperava de ti, né? É verdade. Eu mesmo esperaria de mim. Né? Tá? E aí a mesma coisa, não tem convicção. Tu te frustraste com o trabalho. Me frustrei. A direção do Inter, essa que está aí. Não, mas agora tem. Há quanto tempo eu estou te incomodando e dizendo, fora Roberto M. E aí a mídia esportiva defendia, agora estão todos contra ele. O cara é um incapaz, ele já demonstrou com os fatos, não com teorias, que ele é um incapaz. Mas tu vai, a partir dessa, dizer que os caras do Grêmio são capazes, então.
Médios. Não é, eu acho que essa opção pelo Condé ali me interessa. Não, até pode ser boa, mas eu estou dizendo que eles estão optando não por convicção. Mas botaram embora o Papito. Papito. E trouxeram um cara pior, né? Ou igual, né? Muito ruim. Não, a explicação dele para não botar o Sarrafiore... Tem explicação? Ele deu uma explicação que ele mesmo se queimou. Ele disse que não coloca o Sarrafiore porque ele chegou aqui e disseram para ele que o Sarrafiore jogava pelo lado do campo. E que a posição, lado do campo não tem lugar. A posição que ele viu que o Sarrafiore rende mais era do Alessandro. Mas ele já substituiu o do Alessandro e não botou o reserva natural, que seria o Sarrafiore, pelas próprias palavras dele. Tá? E outra coisa que me decepcionou, cara, eu também inventei uma frase uma vez, que é o seguinte: nós somos aquilo que nós dizemos. Entendeu? Tu inventou essa frase? Inventei essa frase. Porque, através da palavra, tu está dizendo os teus conceitos. Isso parece meio bíblico, a salvação pela palavra. É, mais ou menos isso. Eu aprendi no Dale Carnegie. O Dale Carnegie. Como fazer amigos e influenciar pessoas. Os influenciadores começaram a partir do Dale. Quem? Os influenciadores de hoje, os influencers. Influencer digital, influencer. Como fazer amigos e influenciar pessoas. Influenciar pessoas. Influencer. Daí, eles leram dele. Essa coisa. Tu leu também? Li, eu fui até a apresentação aqui em aulas aqui deles, aqui em Porto Alegre. Ele teve aqui? Não, ele veio fazer uma aula inaugural. Num curso. Eu fui no curso. Chutando, assim? Não estou chutando, eu já contei. Tem diploma? Não, eu não fiquei. Eu já te contei que isso que acontecia nessa aula era treinar a memória. Então era o seguinte: estava todo mundo sentado e ele ia perguntando o nome das pessoas. Qual é o teu nome, teu sobrenome? Aí ele pegava a coisa mais curiosa do nome, no meu caso, Pintaúde. Aí Pintaúde a gente associa com o quê? Saúde, ataúde, não pude, ajude, me acude. Então ele fazia uma associação de palavras. Mas em português? Mas ele fala português? Não. Não era, então? Ele participou de uma aula inaugural e aí um outro cara... Não era o Dali. Não era. Não, nem o Dali, que já devia ter ido embora também. Até me perdi no que eu estava falando. Não sei, era uma aula inaugural. Não, eu estava falando, não estava falando do Dale Carnegie, eu estava falando de outro assunto, estava falando do Inter para falar mal do Inter. Me decepcionei. É isso que eu ia dizer. Por isso nós somos aquilo que dizemos. Tá? Eu me decepcionei com esse Rodrigo Caetano tão insensado. Insensado? Ele e o Paulo Pelaipe, os dois melhores managers do futebol. Tu já ouviu ele falando? Não. Aí a mídia esportiva é muito trouxa. Muito trouxa, a maior parte, né, pelo menos. Eles gostaram do Rodrigo Caetano nas primeiras entrevistas. Não, sabe se expressar muito bem. Sabe se expressar, sabe o que é sabe se expressar para a mídia esportiva? É dar paulada na mídia. Porque eu ouvi 3 entrevistas dele e nas 3 entrevistas, das 3 entrevistas ele disse o seguinte: não, essa é a tua opinião, não é o que eu penso. Tá bem. É bom botar. Aí os caras disseram, esse cara como se expressa bem. Só que é o seguinte, cara, quando ele fala especificamente sobre futebol, é uma decepção. Foi ele que trouxe esse Zé Ricardo aí. Por mim, ele pode ir embora. Trouxe o Guerreiro também. Que golos que o Guerreiro fez domingo, hein? Aquele segundo golo, só o Guerreiro. Ele também não pode errar todas, né? Deixa eu te perguntar uma coisa, Tia. Tu, antes, quando começou esse programa aqui, tu era o subordinado, né? Não, mas não nesse programa, né? Não nessa edição, lá atrás. Lá atrás tu era subordinado. Agora tu é o post-scriptum. Isso. Post-scriptum é o que vem depois do texto principal, né? Isso. E por que só tu que fala aqui nesse programa? Exatamente porque eu ganhei importância, entendeu? Eu comecei a aprender a recompor, entendeu? Post-scriptum, ele é uma coisa enganosa, é que nem zebra. Deu zebra. Não, zebra é uma coisa importante. Deu zebra é quando tanto que é o nome da tua agência, né? O Olaria ganhava do Flamengo, ninguém tinha apostado no Olaria, e o cara ganhava sozinho. Deu zebra. Deu zebra é uma coisa positiva, não negativa. Tá certo. Fizeram uma má versão. Post-scriptum é mais importante que o scriptum. É mais, porque ele vem depois. Post-scriptum. Ele analisa o scriptum. É tipo assim, sabe o que é o post-scriptum? A tradução horrorosa. Aqui jaz. Não, na linguagem dos políticos é o veja bem. Veja bem, eu acabei de dizer aí em cima que quem comanda o programa é o mestre, mas tu deve falar mais que o mestre. Esse é o post-scriptum. Post-scriptum, veja bem, é a mesma coisa. É a versão chula para o latim. Tá bem. Post-scriptum. Então, inclusive, eu vou adotar aqui
várias vezes que eu participo de algumas coisas aqui, as pessoas vêm aqui com Veja Bem, eu digo, não, Veja Bem não pode falar aqui na EO. Outras coisas também que não pode, né? São basicamente duas coisas. Veja Bem. Veja Bem e pode falar palavrão menos um. Cu. Cu não pode falar aqui. Nem com K. Não, cu não pode falar aqui. Cu não pode falar. Não, pode tá dizer, bem. vá a merda, a pessoa, sei lá, dizer, mas... tá bem. Cu não. Cu não. Não. Eu nunca disse cu aqui. Não. Tu é um cara de respeito. Tu é um cara meio opiniático, meio errático às vezes. Errático? Piniático? Mas essa coisa de... Aquático? Tu é uma pessoa que até hoje eu percebi que tu respeita a hierarquia. Até hoje, né? Tu não sabe do amanhã, né? Se a diretoria... O que te aguarda amanhã? Se a diretoria pediu para não Por dizer... que tu não ouve, hein? Tu tem problema de auricular? Não, é o seguinte, eu tenho muitas palavras na boca. É verdade, elas querem sair tudo. Palavras querem dizer. Palavras querem dizer. Essa é outra frase. Essa é outra frase. Como é que é a outra? Aquela que tu falou antes aí. Esqueceu já? Palavras, pensamentos, como é que é? Não, a gente é o que a gente fala. Tá. Nós somos o que nós falamos. Não é o que nós o Não, porque o que fala é o que tu pensa. Não, tem as pessoas que falam as coisas sem pensar, né? Não, esse não pensa. Essa foi boa. Eu tenho que lembrar dessa e botar aí no Face. Tá. O problema aqui no Brasil é que muita gente fala sem pensar. É verdade. Deve ser o caso do teu presidente. Do teu, né? Que botasse nele, né? Eu não. Nem eu. Não. Tu sabe que um dia, nas pré-eleições em 2018, estava aquele clima pesado, e eu tenho lá, por uma questão afetiva, quando eu consigo me movimentar, ir para o Praça da Areia, movimentar, eu passo por dentro do IAPI. Pela Vida dos Industriários. Aquela que o Getúlio Sim, aquela que o Getúlio não me abandonou, ele sorriu para mim. Foi mais importante, então. Ele sorriu. Ele viu aquele menino de 11 anos parado ali... Eu era um menino... Isso tem uma música, menino de 11 anos. Eu vou escrever um troço para ti. O presidente sorriu para o meu amigo. Isso. E o melhor presidente que a gente já teve, né? Não sei, eu acho que foi, né? Olha, tia, se a gente tem a obrigação de entender que coisas que acontecem em determinado governo têm origem naquele que dirige, porra, o cara fez a CSN. Fez a Petrobras. Companhia Siderúrgica Nacional, do Getúlio. Petrobras. Fez a Petrobras, chega. do Getúlio. Chega. Cara, as leis trabalhistas. Cara, bom. Tá bem. Não, tá bem. Ótimo. Em termos de realização, o fato. É como diz o Luiz Fernando Veríssimo, o fato é que conta a história. Não é a teoria. Não é a teoria. Mas tem que ter uma teoria para tu organizar o fato depois. É o que o Luiz diz. Se tem uma boa teoria, tu não tem uma prática adequada. As pessoas insistem, que até um dia os fatos caem em contradição e dão razão à teoria. Basta... Mas sem uma teoria, tu não pode ter o fato. Tu fica um cara errático, como tu dissesse aí, né? Tu és uma... Tu disse que o Getúlio estava no carro aberto e abanou, sorriu para ti. Sorriu para mim. E o anjo negro que estava por trás dele, deitado no capô. Não é capô, a parte de trás do carro, como é que se chama? Aquelas partes abertas. Eu sei. É o capô? Não é o capô. Não, o capô é na frente. Atrás, ali, a traseira, ali deitado, ali se protegendo de tudo. O Gregório Fortunato, o anjo negro. Que nome bom, que nome bonito, né? Olhou meio feio para mim, ficou na dúvida. Vai ver que é um menino bomba. Mas é um menino bomba? Mas eu estava te dizendo que o ano passado eu de vez em quando cruzo por dentro do IAPI e eu cruzei por dentro do IAPI para pegar Cis Brasil de novo ali, né? Aí parei na sinaleira para voltar ali para Cis Brasil e um motoqueiro assim, meio sujão, parou do meu lado, botou o pé no chão agressivamente, me olhou e disse assim: vota no Bolsonaro? Assim? Assim, cara. Eu olhei para o cara, eu digo, esse cara vai me dar uma porrada aqui, vai me fazer qualquer coisa. Eu digo, cara, eu nem voto. Ele disse, como assim não voto? Eu digo, eu sou apenado, porque eu estava cumprindo pena naquela época. Eu digo, acho que eu talvez intimide ele dizendo que eu sou um apenado. Ele não vai dizer por que eu sou apenado, né? Aí ele disse, apenado, é. Então me diz outra coisa aí, gremista ou colorado? Eu digo, colorado, meu. Nessa aí até a gente concorda. O cara era Bolsonaro? Tu vê o clima, cara. Então, esse fala sem pensar. Quem tu? Ele? Esse cara. Então, esse é o problema. Isso que tu citou. Eu vou aproveitar a tua frase e vou botar... Porque eu já estou consagrado como um anarquista no Facebook. Né? É mesmo? Isso me enche de prazer. De alegria. Isso que nem era... Como é que é? A praça, né? Como é que é o cara... Domingo na praça. Como é que é o cara que chuta o balde? Tem uma palavra... Chutador de balde. Não, o cara mais técnico. Como mais técnico? O cara que
quer derrubar os dogmas e tal. O anarco-socialista. Não. Tem uma outra palavra. Chutador de balde. Não, eu não me lembro. Não é chutador de balde. Chutador de balde é uma coisa literal, nós não estamos falando em alemão. Fenstensfei. Schumacher. Ele sempre quer dizer uma coisa. Ensaboador de janela é o Fenstensfei. Não, chutador de balde só em alemão. Como é que é chutador de balde em alemão? Deve ser um... balde, né? Mas vamos voltar ao tema do programa, porque a gente não pode, pelo menos, nós temos que registrar aqueles 2 ou 3 itens básicos. Primeiro, quem foi Vevé e de onde veio Vevé para jogar no Inter? Vevé veio do Floriano para jogar no Inter. Não, mas nós não nos acertamos nessa aí, tia. Se não tem no Google, nós temos que achar uma fórmula. Perguntar para o Vevé, se o Vevé está vivo ainda. Eu acho que é o seguinte... O Vevé virou mito. Já que o professor Joaquim está tão afim de Vamos voltar aqui... Vamos perguntar, o senhor Joaquim traz a tarefa. Se ele trouxer uma informação... Clara, correta, com prova, sem churumelas, aí ele volta ao programa. E a pergunta quem foi Vevé e de onde ele veio para o Inter? Para o Inter. Não, ele tem que dizer as duas coisas. Ele tem que dizer quem foi Vevé e se ele veio do Veronese ou do Floriano. Essa é uma questão crucial para a continuidade do nosso programa. De um fundamentalismo islâmico. Quem foi Vevé e se ele veio, principalmente a segunda parte, se ele veio do Veronese, porque a lei da Sharia, ou se ele veio do Floriano, vai definir muita coisa em nossas vidas. Fundamental saber isso aí. A segunda questão é aquela. A segunda questão é sempre aquela de fundo econômico social. Por quê? Porque no Brasil, porque na Argentina e no Uruguai, principalmente na Argentina, tem menos negros do futebol. Não tem negros no futebol como tem no Brasil. Não tem, mas tem menos. Qual é o negro? Futebol argentino? Não tem negros. O Messi? Que Messi, cara. Messi não é negro? Não, é amulatado. Maradona é negrão. Tem cabelo preto, mas não é negrão. Preto não tem no futebol argentino. Negrão. Seria por racismo? Não, sei. Mas qual é a razão socioeconômica? Tá. Aquela tese brilhante que tem se defendido aqui. Que a economia argentina não se baseou no trabalho escravo. Como lá não teve... Mas e a plantação de trigo, como é que funcionava lá? Pois eu acho que eles usavam os italianos lá, né? Eles importaram os italianos. Tudo a torcida do Boca. Os chineses. O trigo é uma das... A Argentina é um dos maiores produtores do trigo do mundo. Eu acho que o trigo dá assim de graça lá, não sei. Tem que se investigar isso aí. Dá como erva daninha. Uma erva daninha. Então, aí não é daninha. Eles já tinham as máquinas para colher. Não, tem erva doce, por exemplo. Tá certo, tem erva daninha. Nem toda erva é daninha. Erva passarinho. Eu, por exemplo. Não, então o problema da Argentina parece que é esse, né? Ou a solução, né? E qual é a outra questão? Acabou sendo a outra que nós temos que registrar sempre aqui, que é a audiência do Barba, Cabelo e Bigode aqui na primeira rádio web do Brasil solicita que o mestre repita sempre a escalação do Renner de 1954, que foi campeão, superando o Grêmio e o Internacional. Eu ouvi falar que não teve esse time aqui. Esse troço de Renner é invenção nossa. Que nunca existia um time chamado Renner em Porto Alegre, existia um time chamado Guaspari. Não, nós vamos entrar em choque pelo seguinte, porque essa ação do Renner, eu nunca gostei de comentar isso aqui, evitei, para evitar que procós com o mestre, que é o seguinte, não é um lance ligado tanto ao futebol, é ligado porque era um time de futebol. É a memória. Mas foi um lance de marketing. Foi. Existia um Renner, então, não é invenção de publicitário. Não, tu sabe, inclusive, por que eles desistiram de ter um time? Por quê? Porque o publicitário Hugo Hoffmann... aquele que escreveu o anúncio, aquele do cigarro... Também não sei se é verdade, eu vou pesquisar. Tá? O publicitário Hugo Hoffmann convenceu a família Renner de que seria muito mais barato fazer o trabalho através de uma agência de mídia convencional do que manter um time de futebol. Fazer merchandising com a marca Renner. Eu acho que ele deve ter sido um dos grandes equívocos da vida dele, porque até hoje se fala no Renner... Pelo menos nesse programa aqui, né? E o Renner não existiu, e nós continuamos falando no Renner, né? E de onde é que é o Renner? É uma marca. Uma marca, uma fantasia. Não existiu o Renner, time de futebol. E aqui a gente fala como se existisse. Citamos até nomes de jogadores, né? Tu falou no Breno Melo. Existia um Breno Melo?
O Breno Melo. E o Breno Melo é uma coisa muito curiosa. Primeiro, porque ele participou do time do Renner, campeão, primeiro time que derrotou a dupla Grenal. Segundo, ele era negro. Isso é uma invenção nossa. Ele era negro. Ele se destacou, então, para corroborar com aquela tese que aqui tinha mão de obra escrava. Ele e o Bonzo. Ao contrário, o Bonzo também era negro. O Bonzo era negro. Era zagueiro. Os dois negros do time. Era zagueiro. Lateral direito. Era zagueiro, não era? Lateral direito. Não. Então vamos ver a escalação. Valdir, quero goleiro. Valdir. Lateral direito, Bonzo? Bonzo, a linha média, porque aquela escalação Mas por que tu fala sempre 3 zagueiros? Porque a escalação que se dava na época era assim, trio final, trio final, linha média e a linha de ataque. Então tu dava assim, o trio final, Valdir, Orlando e Paulistinha. Era o lateral Orlando direito, o zagueiro central e o lateral esquerdo, era isso? O trio final. Não, mas não tinha posição definida. E Wolfeu e definida. Nena. Eram as escalações, Barbosa, Augusto e Juvenal. Não, mas aí tem 9, com goleiro 10, está faltando 1. Não, aqui, onde é que está faltando? Mas, mestre, tu disseste 3, goleiro, Valdir, ok. Não. Cadê os outros 10? Não, cara, um goleiro. Tá, ok. Não, trio final. Não é um goleiro, trio final, Valdir, Orlando e Paulistinha. Ah, tu está citando 3 com o goleiro. Claro, então, trio, eu falei trio não é 3? Tu já saiu com o goleiro no meio dos dois ali, tá mas bom? Trio. Então tá, eu não tinha entendido. Então tá, Trio, Valdir, Bonzo e Paulistinha. Não, Valdir, Orlando e Paulistinha. O Orlando depois jogou no Grêmio de lateral direito. Valdir, Orlando e Paulistinha. E o Paulistinha foi para o Inter. E o Valdir foi para o Palmeiras. Bonzo, Léo, ou Gago e Olávio. Aí tem... Mais 3. 6. Aí faltam 5 do ataque. Onde é que estão? Aí, os 5 no ataque. 5 no ataque. Pedrinho, Breno Melo, Juarez, Enio Andrade e Joeci. E esse tipo de composição de ataque, não havia exigência na época de recompor? Eu acho que sim, mas eles não falavam isso. Eles recompunham sem esperar. Era todo mundo correndo atrás da bola. Não, já era organizado, né? O Orlando realmente era um lateral direito. Sei lá, e o Bonzo era o quê? Eu acho que os dois eram lateral direito, então. Não, o Orlando era zagueiro, ficava zagueiro de área, né? É que, então me diga uma coisa, quando é que começou a tomar, o Renner, esse aí que tu está falando, é de 54. Né? Aí, de 54 a 55, o Inter foi campeão. Campeão, é. E de 51... La Paz, Florindo e Lindoberto. Mossoró, Dorico e Oreco. La Paz, Florindo e Lindoberto, Mossoró, Dorico e Oreco, Luizinho, Bodinho, Larré, Jerônimo e Chinesinho. Pois é. Em 55. E de 55 a 61, só deu o Grêmio foi do campeão. Foguinho. Aí entramos na década de 60, que já tinha aquele papo do 4-3-3, ou não tinha ainda? Não, tinha. Os times falavam muito. Flávio Costa criou a diagonal, né? Te lembra aquela história? Não, é os W, né? W, a diagonal, né? Quer dizer, um meia, os 4 do meio, os 2 meia desciam, faziam um W. Já nessa época os caras inventavam, né? Claro. E trouxeram um treinador, acho que era o húngaro, né? O Laszlo... Laszlo, o Strich, não? Não, o Strich é o outro daqui, né? O Strich era o outro, Omão. Que também trouxe lá um... É Laszlo Miró. O Picasso também. Laszlo Miró. Eu sei que tinha Laszlo no nome do cara. Outro dia o Franklin me contou, o Franklin conta as histórias várias vezes. Dr. Franklin. Já tomasse o vinho na casa dele lá, né? Inclusive sendo boicotado. Né? Isso, não podia... Cada vez que eu queria me servir outra vez, tu dissesse, Roberto, isso aí não é JP, pô. Eu tô devagar. Quer dizer que JP eu posso tomar os pode, é borbulhões. baratinho, né? Que ele era um catena. Mas o Dr. Frank tinha um amigo que era totalmente alienado de futebol. Aí o cara olhou no jornal assim, disse assim, tinha uma manchete do jornal dizendo Picasso está bem e vai a Caxias. Aí o cara do Frank, o Picasso está aqui em Porto Alegre, foi a Caxias, tu não me avisou? Picasso era o goleiro, né? A gente faz o possível aqui para manter o barba, cabelo e bigode com a sua característica principal, que é o seguinte, a gente está se lixando para a audiência, se não entenderem o que a gente está falando... Volte amanhã, né? Vê o programa do Pedro Ernesto, aí entende tudo. Que é muito mais explícito, né? O nosso programa não tem sexo explícito como nos outros programas. Como?
Tem programa com sexo explícito? Não, o programa Pedro Ernesto é sexo explícito, porque ele não tem aquela qualidade que a gente tem para rebuscar a coisa, entendeu? Rebuscar. Então a gente fala que o Dr. Franklin, aí a pessoa está... Ele é do óbvio ululante, como falava o Nelson Rodrigues, né? Meu ídolo. Tem um livro, o óbvio ululante. Ele é o próprio óbvio ululante, acho que o né? Nelson Rodrigues, eu falo sempre no Luiz Fernando Veríssimo, mas eu acho que o meu primeiro ídolo é o Luiz Fernando Veríssimo, o Nelson Rodrigues, né? E depois eu conheci o Luiz Tu não Fernando. passou pela fase do Stanislau Ponte Preta? Também, né? Como era o FPABA, o que? Né? FBABA. Eu gostava do Milor também. Bom, o Milor é o mestre de todos, né? Esse é o gênio, né? É da mesma época. Hoje estou escrevendo um artigo citando uma frase do Milor, né? Começando com essa frase, porque eu andei criticando aí, dizendo que o Lula e o Bolsonaro eram face da mesma moeda, tal. Os caras não entenderam, tal. Um é igual ao outro, não. As pessoas aderem a um ao outro pelas mesmas razões, né? Mas eu vou começar um artigo hoje com uma frase do Milor. Livre pensar é só pensar. É aquilo que nós falamos agora há pouco. Né? Essa frase é ótima, né? É uma outra versão. Deixou até meio se engasgar. É uma outra versão daquilo que falamos há pouco. Está emocionada? As pessoas são aquilo que elas dizem. E as pessoas falam sem pensar. Que eu disse que eu vou botar no Face. O problema do país é que muita gente aqui, a maioria, fala sem pensar. E livre pensar é só pensar, né? Pá, que maravilha. Ô, Júlio, me presta uma caneta, por favor. Ele quer anotar que ele esquece muito. A idade está chegando. Livre pensar. É só pensar. Mas só pensar. Essa frase é profunda, né? Aí que está o X da questão. O X do problema, o X da questão. Muitas pessoas... Tu vai citar tudo isso inteiro? Não, depois eu reescrevo, é só para pegar a temática. Muitas pessoas falam sem pensar. Sem pensar. Mas que maravilha isso aí. Isso é como é bom se apropriar das ideias dos outros e reconstruir. Releitura. É o vício que tu tens. Fruto da propaganda. E eu também. Eu tenho a dificuldade... Nós passamos esse período na propaganda, deixou marcas, né? Eu tenho dificuldade de pensar sem pensar publicitariamente. Deixou marcas, né? Marcas. Algumas físicas, né? Te lembra uma vez que tu desse umas porradas num cara, né? Um publicitário, né? Não, eu levei. Tu levou? Estão me ligando. Olha aí, não, no programa pode, só não pode dizer palavrão. Só um palavrão que não pode, veja bem. Mas atender o telefone pode. Demorei tanto para tirar do... Não, está aí, ó. Mas é um número comprido. Tu não gosta de coisa comprida, né? Mas aperta no verde ali, mestre. Barba, cabelo e bigode. Tem outra que a gente sempre tem que enfatizar aqui, que as pessoas têm curiosidade, que é saber a origem do nome desse programa. Barba, cabelo e bigode. Que as pessoas acham genial. Alguém achou genial isso? Eu acho que tu desligou tudo aqui. Não. Tá voltando, ó. Olha aqui. Tu desligou, tá reiniciando. Samsung. É uma grande marca. Galaxy A10. Galaxy. Você lembra dos carros Galaxy? Tinha o Galaxy e o Dojão. O Dojão. Os carros da Ford eram o Lincoln. Aí que, por isso, viu? Viu como tu viu? Eu sou muito impertinente, viu? Olha aqui, ó. O Dojão e o Galaxy provam o fundamento. O fundamento do meu elogio àquele anúncio Think Small. Tu disse que não tem coisa boa na propaganda. Pô, isso aí tu não descobriu o nome do cara ainda? Não procurei. Esse anúncio é antropológico. Antropológico? Claro, porque ele passa por hábitos e costumes que estavam já instalados lá no cabeça dos americanos, dos consumidores americanos. Tu vai explicar de novo. Só tinha os carrões. Aí o Volkswagen deu a conta lá para o cara BBDO. E o cara Bernard. Aí o cara fez um anúncio de página uma fotinho pequenininha o jornal Standard, aquele que era um folhão, que nem o Correio era. Aí acabou a Ford nos Estados Unidos, matou a Ford. Nunca mais venderam Ford, né? Os americanos só andam de Volkswagen lá. É o único país onde é fabricado ainda o Volkswagen. Como é que é o Besouro? Besouro, né? É aquele pequenininho. Mas tu vê os filmes, não aparece Volkswagen em filme, né? Eu não sei onde é que eles enviam. Tu acha que é um marketing que os caras fazem? Há um consumo fantástico lá de... Mas parece que ele sofre muitas perseguições do tipo como lá quando o presidente era o Truman. Truman. O Arthur Truman. Aquele que mandou jogar bomba lá nos japoneses, né? Ele persegue muito quem tem Volkswagen lá e acha que são comunistas.
Por quê? Porque se contrapõe à cultura americana do grande poder, que é representado pelo Mas carrão. vem cá, cara, agora eu estou me dando conta, aquela briga que o Jair tem com os japoneses, que ele diz que os caras são pequenininhos, é think small também, tem a ver com isso? Como é que... Não, ali é fast small, é make small. Não, nós temos 2 mensagens ainda aqui. Uma delas... Esse nosso programa é cultural, né? Mais que o hipotenusa, né? Não, uma delas é informar por que o nome do programa é Barba, Cabelo e Bigode. Tu vai explicar, Não, contigo. Por que é? Não, tu diz e eu repico. Barba, cabelo e bigode. Qual é a origem dessa... Bom, é que no passado tu não tinha esses coiffeurs como tu tem agora. Como é que chama agora? Coiffeur é os caras que cortam cabelo. Mas é um nome mais bonito, né? Agora em francês. Agora tem barbershop. Barbershop, tem em inglês, tem em francês, coiffeur. Né? Mas eu não gosto desses caras. Mas no passado era barbearia. Aí tu chegava, sentava naquelas barbearias que os caras levantavam manivela para tu ficar na altura do espelho, né? Quando era pequeno, tu botava um banquinho para sentar em cima. Eu tenho a certeza absoluta de que a vida era, no mínimo, mais engraçada antigamente. Tu subia alguma vez na vida, tu subia, pelo menos. O cara dava manivela naquele negócio, subia. Aí tu dizia pro cara, barba, cabelo e bigode. Quando tu tinha barba, cabelo e bigode, quando era guri, que eu ia lá, meia cabeleira. Meia cabeleira. A minha mãe me mandou cortar o cabelo uma vez, que eu fiquei indignado. Tu te lembra de um personagem, eu não me lembro quem era o autor, um desenhista, do Pinduca? Pinduca, claro. Claro. Ele era meio carequinho e tinha um cabelo... Pinduca, Pinduca. Tinha o Reizinho também. A minha mãe... Tu gostava mais do Reizinho ou do Pinduca? Eu gostava mais do Pinduca, mas eu não gostei. A minha mãe me obrigou a usar cabelo escovinha, que tinha junto com a meia cabeleira. Era muito menos cabelo que meia cabeleira. Era só aqui em cima, assim. Era coisa de milico, né? Era cabelo espetadinho, assim. Escovinha. Pá, odiava. A minha mãe era sempre contrária. Por isso que tu anda cabeludo hoje, não corta mais. Sempre contrária aos meus desejos. Eu queria usar o cabelo meia cabeleira, que não tinha nada. Qual era a objeção dela, meia cabeleira? Nenhuma. Era só porque tu quer, então deve estar errado. Então, vai escovinha. Vai de Pinduca. Vai, aí eu tive que usar o cabelo escovinha. Pinduca. Que era horroroso e agora é moda. O escovinha, mas não chamam de escovinha, não sei como é que chamam. Pinduca e Reizinho, tio. Pô, Reizinho era foda, né? Tirando as balas Ebal. Balas? Ebal. Não, Ebal era uma distribuidora de revista, não. Como era o nome do... Tinha o Popeye, aí fizeram um Popeye brasileiro. Que apareciam as balas, que aí do tempo do Pinduca, que eu me lembro, não tem nada a ver com isso. Eu me lembro as balas esportivas, né? Tu colecionou balas esportivas? Sim, mas... Sabe que eu só não consegui... Sabe qual é? Tinha 7 times, né? Em Porto Alegre. Em Porto Alegre. Isso eu sei. Deixa eu ver. Tá. Grêmio, Inter. São José, Nacional, Cruzeiro, Força e Luz, Renner. Aí tem 5 só. Não. Grêmio, Inter, São José, Força e Luz, Cruzeiro. Renner. Nacional e Renner, 7. Era o campeonato citadino. E as balas esportivas, tu comprava a bala, tinha as figurinhas e tu formava os times. Tinha alguns jogadores que eram muito difíceis. O Internacional não era muito difícil formar. O Grêmio tinha um jogador que... o Toguinho era muito difícil ter o Toguinho, né? Então tu tinha uma bolsa de troca de balas de figurinha, tu trocava, tu dava um Vilauba, levava um Toguinha, um Clarel. O Toguinha não jogou, não era do Brasil? Não, jogava no Grêmio. Não, no Grêmio. Não. O Toguinha era centro-médio do Grêmio. Júlio, Clarel e Joni. Toguinha e não sei mais quem, né? Toguinha chegou a ser convocado para aquela seleção brasileira em 50 e iria, né? Porque eles convocaram Deus e todo mundo, depois mandaram embora na metade. O Clarel foi convocado, depois só ficaram 2 gaúchos. Mas só para terminar aí, tu ia na barbearia e dizia barba, cabelo e bigode. Então, no futebol de antanho, quando um time ganhava os jogos de profissional, aspirante juvenil, ou profissional segundo quadro. A minha versão é mais atual, assim, uns 2 anos mais atuais, que é assim, ó. De manhã jogava os veteranos. Os veteranos, de manhã, segundo quadro. Segundo quadro e primeiro quadro. Aí o cara ganhava nos veteranos, no segundo e no primeiro quadro. Ou no profissionais aspirantes juvenis. Era barba, cabelo e bigode. Né? Esse barba, cabelo e bigode, inclusive, à época, ele se popularizou tanto que as pessoas aplicavam para outras coisas, assim. Quando queria... Acabar com o adversário, eles diziam,
Hoje vai ser barba, cabelo e bigode, independente do que fosse. Quer dizer, o cara queria... Isso aí acabou significando assim... Quando tu namorava a filha, a mãe, a avó... Era uma derrota assim, plasmada. já entraste, né? Filha, mãe, avó? Puta, que confusão, não tem isso. Não. E a outra coisa é o seguinte, que nós devemos enfatizar aqui, mestre. Como entrar em contato? Como anunciar na EO, na rádio. A gente privilegia... O que é rádio? Não precisa explicar mais, né? Não precisa, porque tem surgido uma coisa muito... sabe que estás abordando um ponto muito importante, vital, que é legal da gente falar, porque como a rádio está se consolidando e muitas novas pessoas têm conhecido, as pessoas têm curiosidade de saber isso. Hoje, por exemplo... O programa cada dia olha o que aconteceu. São ouvintes novos. Uma pessoa veio aqui... Ouvintes novos sempre. Tem novos ouvintes, sim. Isso, Hoje veio uma moça aqui no programa da Janice ser entrevistada, que ela estava com essa curiosidade. Ela disse, mas é rádio mesmo? Eu digo sim, porque ela disse, então... Participa do programa da Janice também? Não, eu só recebo as moças. Tá. Aí ela me disse assim, então eu fiz uma coisa errada. Eu disse, o que foi? Eu disse que eu vim aqui na rádio, e a minha mãe, que tem 75 anos, 78 anos, uma coisa assim, me corrigiu. Não é rádio... Não é rádio, é rádia. Eu não sei, se corrigiu. A mãe dela disse certo. A mãe dela disse certo. E ela disse que era rádio. E aí ela me viu aqui e disse, não, mas é rádio mesmo. Eu pensei que vocês tivessem errado. Não, nós não erramos, tu disseste? Não. A gente não erra nunca? Eu, o Júlio e a Observadora Plena somos tão competentes que, no caso, por exemplo, da Observadora Plena, se criou até o seguinte slogan para ela. A Natália Miller, até quando erra, acerta. De tão competente. E o Júlio, qual é o slogan dele? Não erra nunca. O Júlio nunca errou? Não, operador de mão cheia. De mão cheia. E é venezuelano ainda por cima. Quem erra mesmo de vez em quando aqui sou eu, só. Tu não sabe de onde é que o Vevé veio, por exemplo. Não, isso aí eu não errei ainda, eu não me entreguei nessa aí. Nós vamos fazer... E o anúncio, o homem basta e fuma presidente. Nós vamos fazer o professor pesquisar. O professor quer se meter aqui, ele disse que isso é essa do Goffman também? Não, o que? Quem fez o anúncio? O homem fuma presidente e basta. Eu tenho quase que certeza que é uma agência... Não, tu tem quase. Teu quase é que vai te derrubar. São Paulo, não quero afirmar para depois não queimar a língua, né? Como queimar a língua? Tu já viu alguém queimando língua? Não, a minha mãe disse assim, quando ela queria mandar o filho calar a boca, ela dizia assim, dobra essa língua. É mesmo? Dobra essa língua para os mais velhos. Aí, dobra essa língua. Como fazer isso aí? Toma, eu não falava, mãe. Dobra essa língua. Pois é, tem que recuperar esse termo, né? Dobrar a língua. Dobra isso era essa comum. Língua. Eu morei em Farroupilha. O Jair que gosta de mandar os outros dobrar a língua. Eu morei em Farroupilha, tu morou em Tupã, e mesmo assim as nossas mães diziam isso. Dobra essa língua, guri. Isso, sabe que é uma curiosidade? As moças que são casadoras, que bem defendem o feminismo hoje em dia, elas deviam fazer um pouco de pesquisa em relação aos espaços femininos de outrora. Sim, e o massacre que faziam nos nossos pobres crianças, as mães os homenzinhos, tinham muito espaço, mandavam, claro que elas trabalhavam em casa, aquela coisa, cuidavam da família, prendas domésticas, tal, mas tinha espaço, então elas que davam as ordens, elas que mandavam, Meu pai era um ser completamente calado dentro de casa. É verdade. Ele ia sempre, cala a boca. Entendeu? Matriarcado. Matriarcado, é isso que tu tinha as irmãs, né? 6 irmãs. Eu só tinha um irmão mais velho, eu não tive essa então, convivência com o sexo privilegia feminino. Que o anunciante interessado em ter relações íntimas com a EO, use uma agência de propaganda. Por quê? Uma agência de propaganda, em tese, ela está mais estruturada para orientar um anunciante. Põe um anúncio aqui, faz ali, compra tantas vezes, tal, vamos fazer um merchandising, o formato, essas coisas. Merchandising, o pessoal sabe o que é? Eu não sei o que é, por isso que eu não vou explicar. Tá. Quando vier aqui, aí tem uma pessoa tecnicamente preparada para explicar. Mas me disseram, fala merchandising que impressiona. Merchandising, Que, aliás, não é mais nem merchandising. A Márcia Cristóvão já me explicou. Produto presente, não sei o que. E tem coisa a ver com compliance? Acho que tem a ver um troço de compliance. Mas aí eu não vou falar porque eu vou me embaralhar mais. É melhor. Eu quero que as pessoas comprem a nossa audiência e tenham relações íntimas conosco, então não posso dar fora aqui. Não, merchandising tira fora, aí não se fala merchandising. Então, faça contato através de uma agência. Mas se você... brigou com o cara da agência? Não quer, a agência não foi legal. É uma agência do João Sati, por exemplo. Acha que a sua verba é pequena. Se fosse uma agência do João Sati, toda competence. Sabe que tem, às vezes os anunciantes têm uma dificuldade, eles acham, minha verba é pequena.
Nós aqui não temos esse problema, nós aceitamos verbas inferiores a R$1 milhão, entendeu? Então, é mesmo? Mas, R$1 milhão por mês, por ano? Não, inferiores a R$1 milhão. Pode ser por ano, sim. Aceitamos. Mas se você quiser fazer negócio diretamente conosco, para fazer contato com a nossa mesa de negociações... Que não é uma mesa espírita, né? Não, ela existe. Ela existe, não levita, né? Não, ligue 31 ela é sólida, 91... Uma mesa sólida. Isso, 31 91 3082. E fale com 31, quem? Vai fazer contato com a mesa de negociações. Não é com a nossa observadora plena. Eu explico já o que é aquela coisa de relações íntimas. Relações íntimas é uma forma de sofisticar o que os outros dizem tabela de preço. Porque, para nós, quando o sujeito compra uma mídia aqui e vai enfiar o seu comercial pelos nossos canais, isso é uma relação íntima. Olha aqui, eu vou... O anunciante vai enfiar o seu comercial nos nossos canais. Eu queria te dar um testemunho, já que sou de fora, venho aqui como convidado, sobre a perspicácia da observadora plena. Hoje eu perguntei para ela, por que no Brasil, como é que é? Black Friday, que é sexta-feira negra, dura uma semana inteira. Um mês até. Aí ela me disse assim, mas isso aí nós temos que traduzir no português, significa o patrão enlouqueceu. É muito mais adequado. Pois é, semanas que o patrão enlouqueceu. Inclusive, o patrão enlouqueceu. Não é mais. Além de ter a vantagem de ser em português, o cara pode fazer no dia que ele quiser, sem determinar período. Ele chega na terça-feira, o estoque está alto, gruda o cartaz lá na porta. Por que tu não sugere a Márcia Cristófalo, que é publisher? Publisher. Do importante... Publisher. Do importante como do portal. Veículo do portal. Ela, inclusive, ganhou um prêmio agora, a Márcia. Eu vi até a foto dela. O que mesmo? Sugere uma matéria retomando as velhas... O patrão enlouqueceu. O patrão enlouqueceu e mandou queimar tudo. Eu, inclusive, vou fazer outra coisa também na paralela. Eu vou botar isso no Face e vou falar com o Edgar Ferretti para pegar a opinião dele a respeito. E do Juan Sólido. O Juan Sólido está meio acabrunhado de saúde. Sabe que, inclusive, ele andou comunicando, me disseram, eu não vi, parece que está no site da ALAUP, Associação Latino-Americana de Propaganda, que não vai ter esse ano, o ano que vem, qualquer coisa do tipo, o Festival de Gramado, porque ele disse que está muito doente e não conseguiu patrocínios. Então, como não tem um sucedâneo lá para ele e tal, ele está meio que largando de mão. Como sucedâneo? Ele que tocava lá mas ele ele vendeu passou por uma desse pessoal que programação de marketing. Não, mas não, ele continuava à frente lá, ele que organizava, que viajava. Estão nos atacando aí? Não, é um pouco de ar ali, porque aqui está ficando meio quente. Tá quente. É o calor do debate. É uma empresa de pequeno porte, mas de qualquer forma ainda a gente conseguiu ter esse pequeno luxo que é ter ar-condicionado. Esse ar-condicionado. Ar-condicionado Um dos melhores anúncios que eu vi, eu não gosto muito de falar de anúncio, mas um anúncio da Springer sempre me pareceu uma grande forma de apresentar um ar-condicionado. Sabe como é que era o anúncio? Não, a Springer... O ar civilizado. O ar civilizado. Né? É meio elitista, né? Claro. O ar-condicionado é um troço super elitista, né? Tu acha que tem ar-condicionado ali na vila, caiu do céu, né? Depende, até tem. Tem. Caiu do caminhão da transportadora e o cara levou para lá. Caiu do caminhão da transportadora. Não me interprete mal, nem faça ilações indevidas. Tá certo, caiu do caminhão. Tá. E aí? Me diga uma coisa. Qual foi a escalação do Inter? Terminou já? Não terminou. Os comerciais? Os comerciais, sim. Tá. Eu não vou falar dos acessos, porque eu não sei falar isso. É complicado. É rádio... Já deu o telefone é fácil. Eu já dei o telefone. Não, para fazer o acesso aqui, ó. Nós temos nós temos os programas no YouTube. E se você ligar no Face lá, rádio, web, ou você vai se... Instagram... YouTube, tudo em inglês, WhatsApp. WhatsApp. Mas tem um telefone ali, ó. Não, eu dei aqui esse telefone. Não, esse telefone WhatsApp é muito ruim de memorizar. 997, 488, 759. Eu duvido que alguém... Esse aqui é melhor, né? Qual é? Rádio Web... 31? 91 382, mas eu já falei esses aí. Isso para o pessoal aqui do Rio Grande do Sul, né? Não, mas eu estava... Não, só de Porto Alegre. 51 é só Porto Alegre, né? Não, mas... Pessoal de Carápolis. Cara, eu vou te contar. Cará existe. Claro que existe.
Outro dia, mas sabe, eu tinha dúvidas, né? Mas outro dia ali na frente da Santa Casa... Vi um carro com a placa de Cará. Uma placa, prefeitura de Cará. E tem prefeitura? Prefeitura de Cará. Era um carro meio pequeno, eu acho. Eles têm poucos doentes lá. Porque tem uma cidade do interior aí que vem com um ônibus, né? Só pode ter... Dá uma passada ali na frente da Santa Casa. Ali. Só pode ter poucos doentes. Sabe qual é o número de habitantes de Cará? 42? 88 pessoas. Sendo que... aí cabe, não. Eu acho que não era um Fusca, né? O cara também não pensou tão ônibus. Pequeno. Cabe num ônibus. Pô, o pessoal que vem de Passo Fundo, vem de coisa... Eu queria, diante da má fase atual do nosso time, eu queria um conforto para o meu coração. Que Apesar seria? de eu ter Jesus hoje no coração, eu preciso de um conforto espiritual, que é o seguinte: eu gostaria que o mestre me dissesse a escalação do Inter de 3 anos. Como de 3 anos? De 1955 fomos campeões. Esse eu sei. Então, qual foi o time? La Paz, Florindo e Lindoberto. Mossoró, Dorico e Oreco. Luizinho, Bodinho, Larry, Jerônimo e Chinesinho. Que baita timão, meu. Por que não ganhou Mossoró. Por que não ganhou em 56? Porque acho que desfez o time, o Chinesinho foi embora. Mas só jogador bom. Esse Florindo aí. O Florindo eu já ouvi muita gente dizer que foi melhor que o Ayrton. Sim, dava de 10-0 no Ayrton. Sério? Esse time foi campeão pan-americano depois, no ano seguinte, né? Então, uns reforcinhos, 2 ou 3 caras, né? Em 61 voltamos a ser campeões. E aí, qual foi o time de 61? Aí é complicado. Eu não me lembro do claro time. Que tu te lembra. O Silveira... Me lembro, Silveira foi o goleiro, 61. Eu me lembro que tinha o Sapiranga, o centroavante... Silveira foi o goleiro. Tinha o Sérgio Lopes. O Sérgio Lopes. Eu não me lembro o resto. Meia esquerda, quem era? Não, para aí. Para aí um pouquinho. Para aí, deixa eu ver. Não, eu vou te dizer o ataque. Eu vou ver que aí que eu me lembro do ataque. O ponto esquerdo era o Canhotinho. Canhotinho? Não, o Canhotinho já não jogava. O Alfeu, Larry ou Telmo. Bodinho. Não, o Bodinho não jogou mais naquele ano. Bodinho foi em 55, tu está falando de 61. Não, o Bodinho jogou junto com o Larry. Jogou em 55, cara, mas não em 61. Em 61, o Larry era reserva. O técnico foi Sérgio Moacir Torres Nunes, que deixou o Larry na maioria dos jogos na reserva. Botou Telmo, que veio do Aimoré, de centroavante, era um falso centroavante. Quem fazia os gols era o Sapiranga. Sapiranga, Alfeu, Telmo. Quem era o meia esquerda, cara? Oswaldinho? Sérgio Lopes e Oswaldinho. Oswaldinho. E o ponta esquerda, Gilberto Andrade. Então só faltou a defesa aí. Silveira. Não era aquele negrão que veio do São José, o Osmar, né? Não era zagueiro? O Louro e o Osmar. O Louro que veio de São José. O Louro era lateral direito, o Osmar era zagueiro central, zagueirão. O Louro era lateral esquerdo, né? O direito. Acho que era esquerdo. Quem é mais que tem no time? Falta 2 só aí. Pois é. Depois a gente Mossoró, volta nisso aí. Agora eu quero a 51. escalação de 75 e 76. Era o Manga, né? Porra, essas aí... Era fácil. Manga, Cláudio, mas às vezes jogavam outro cara que ainda foi campeão. Valdir, né? O zagueiro central. O chileno lá, né? O Marinho. Também tinha jogou o Hermínio também. O Hermínio. E aí veio o Marinho Pérez. E o Jorge Andrade e o Vacaria. Quando chegou o Marinho Pérez, deu uma coincidência aqui, que estava chegando o rádio FM, né? E aí nós, colorados, estufamos os peitos assim. Os peitos? Os peitos. E é a primeira zaga FM do Brasil. Figueiró e Marinho Pérez. Vocês tinham sinceridade? Sinceridade. Marinho. A e zaga Jorge FM. Andrade e Vacaria, né? Às vezes um, outro. Depois acho que o Vacaria. Caçapava, Falcão, Paulo César Carpegiani, Escurinho, Valdomiro, Jair, tu tá Flávio, 75, 76. Flávio Bicudo, Dario e Lula. E o Lula. Não esse. Esse não, né? Esse é corintiano. A Observadora Plena gosta muito de música popular brasileira, né? Que inclusive é um dos eixos aqui da rádio, é feminismo e música popular brasileira, menos Roberto Carlos. Um dos vetores da rádio. Vetor é melhor que esse. Aí ontem eu disse para Vetor. Onde eu disse para ouvir. Vetor, cara. Não, vetor é para interromper uma conversa. Não, um vetor, uma direção. Não, são os dois eixos. Eu gosto mais de vetor. Eixo e vetor, um vetor e um eixo. Eu disse para ela ouvir uma música do Milton Nascimento que ele fez antes de fazer sucesso com Travessia, que é Cidade Vazia, que o autor da letra tem um nome lindo, Lula Freire. Lula Freire, como é que é? Canta aí um pedacinho. Há um momento na vida em que é preciso lutar, é quando o sonho da gente resolve um dia acordar.
Não adianta sorrir, nem vale a pena chorar, se é verdade que um dia o amor vai acabar. Eu não sei cantar. Mas tá bonito. Isso era Elisete Cardoso. Elisete Cardoso. Como é que era chamada Elisete Cardoso? Ela tinha um nome bem legal. Ela foi... a Divina? A Divina. O reinado dela foi terminando exatamente quando a Elis estava entrando. Elis subiu certa época, as duas... Mas as duas meio atuaram ao mesmo tempo. E quem era o... Eu acabei de ler o livro do... Quem era o Divino no futebol? Como Divino? Divino só teve um no futebol. Quem era o Divino? Era o pai do Ademir da Guia. O Domingos da Guia? O Domingos da Guia. Não, o Ademir também era o Divino. Não, mas o pai dele que foi o Divino da Guia. O João Marcelo Boscoli, o filho mais velho da Elis, esteve aqui há uns 20 dias, né, e ele veio lançar... avisou ali que terminou o programa. Vai terminar então, tá, 2 minutos. Ele veio aqui lançar o livro dele, Elis e eu, né? E aí eu fui lá com a observadora plena e a hora que ele estava autografando ali o livro, eu digo, o que eu posso balaquear aqui? Só 2 coisas. Porque eu era do IAPI, velho, e eu fui contemporâneo da tua mãe. A Elis é de 45, né? Era um pouco mais velha do que eu. Ele me olhou e me deu um baita de um elogio. Me olhou e disse assim, porra, mas o teu cirurgião é bom pra caramba, hein, velho? Saí todo estufado de lá, né? Qual era a outra frase que tu tinha? Não, era isso, era 2, eu disse? Tu falou 2? Eu sou do IAPI ou... E sou contemporâneo da tua mãe, as 2 que eu podia balaquear. Mas era a mesma coisa, né? Tu era contemporâneo da tua mãe, né? Não, eu podia ser contemporâneo e não ser do IAPI. Entendeu? Eu tinha ainda as 2 coisas contemporâneo porque eu morava lá. O David Coriga, com a balaca dele, dizer que morou no IAPI, que ele nunca morou, né? Ele morava na onde? Ele morava na Coriga. Que é do outro lado da Plínio. Onde era o Gaspar, concorrente da Renner. Gaspar não foi time de futebol também? Foi. Ele uma vez foi se meter a balaquear e falar. Quem é o Gaspar? O David Coriga. David Coriga. Balaquear e disse o nome errado. Ele não sabe nem a rua. Ele poderia ter, pelo menos poderia ter o cuidado de ir no Google. Ele disse o nome errado da rua onde que a Elis morou. Ele disse que era na Brasiliana de Moraes. Não foi na Brasiliana, ela morou na Rio Pardo, próximo à rua Tupaciretã. Olha a coincidência só. A rua Tupaciretã em Porto Alegre fica dentro do bairro IAPI. E tu nasceu em Tupã. E eu nasci em Tupã. Tem tudo a ver com tudo a ver. E a minha avó morava na rua Iraí. Ali no Tu morou na Piauí também? Morei na Piauí, sim. E na Hoffman? Na Hoffman e na Piauí. O seu Iraguaçu ontem recordou aqui, o Marina morou na Hoffman. Eu digo, não sei, eu sei que ele morou na Piauí. Na Hoffman nasceu a agência de um dos 3 melhores publicitários da história. Eu sei que tu tinha uma agência ali, mas tu morava na parte de Farrapos para cima, né? Entre a Farrapos e a Cristóvão. Entre a Farrapos e a Cristóvão. Entre a Farrapos e a Voluntários. Eu morava no Furdúncio mesmo. Eu também morei entre a Farrapos e a Voluntários. Tu não morou, não tinha agência na parte nobre da Hoffman? Não, eu morei, era número 146. Então que hoje está integrado ao Distrito Criativo de Porto Alegre. Para tu ver como eu sou precoce em tudo que eu faço. Cara. É um troço outra rua, a Rua Paraíba, né? Ainda, ali tem um puteiro, ali é o último rebarba ali da prostituição mais baixa. E tu sabe qual é o puteiro mais freudiano que tinha na Voluntários da Pátria? Freudiano. O Maipu? Não. A cabana do Não. Ali, passando a acho que entre a Hoffman e a Paraíba, por ali. Freudiano. Não lembro. Sigmund Freud. Porque era o nome do puteiro? É. Mãezinha. Não lembro mesmo isso aí. Então é um pouquinho antes da minha chegada por ali. Ali tinha o Steigleder. A agência era na frente da Steigleder. Barba, cabelo e bigode chegou ao seu final, lamentavelmente. Felizmente. Vamos ver se o professor Joaquim aceitou o desafio e tal, e aí talvez ele esteja aqui na próxima terça. Então é isso, a Rádio EO, sempre muito feliz com a sua audiência. E você faz muito bem em nos acompanhar, porque a EO você ouve. Ouve. Tchau. EO.
sapo que chama chuva e que diz que foi, não foi. A mulher que pega foice tem o traje de viúva. Raposa que come uva tem o dente degotado. Homem que faz machado já pode chamar ferreiro. Nego do beiço coveiro tem o pé aparentado. Rádio Web EO. Aqui se faz, aqui se paga.